sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a sua cruz. Tudo que eu sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Olá, irmãs, irmãos, todos esses que assistem ao nosso programa. Então, nossas boas-vindas, desejando sempre que retornem e que compartilhem tudo isso que vai acontecer aqui hoje, agora, tá bom? Então, esse é o programa Só Juntas, que sai uma vez por mês, talvez sempre no finalzinho do mês, né? Hoje é dia 23, não é dia 23 hoje? E amanhã é dia 24, é o dia em que nós nos reunimos presencialmente lá na igreja, quase sempre na nossa salinha da MCM, tá bom? Então todas estão convidadas para amanhã, quinta-feira, pelo menos quase sempre na última quinta-feira do mês, há também a nossa reunião presencialmente. Então todos estão convidados. Vai falar a nossa querida irmã Sorelli. A Sorelli, ela é coordenadora do crescimento. É um ministério muito bonito lá da igreja. É um ministério que lembra educação, pedagogia, crescimento, desenvolvimento do ser humano integralmente. E na igreja, esse integralmente também abarca o quê? A educação espiritual do indivíduo, ou seja, o crescimento espiritual, o crescimento cristão do indivíduo. O crescimento cristão, ele às vezes está embutido em tudo, né? Nós estamos falando aqui, o crescimento cristão está em tudo. Então, o que queremos dizer nessa introdução é que o programa Só Juntas vem uma vez por mês, também presencialmente uma vez por mês. Amanhã, dia 24, quinta-feira, teremos presencialmente nosso programa. Essa era a primeira parte. Bom, eu sou Leda Mãe Rato, quase nunca eu digo meu nome. Então estão me lembrando, mas diga o seu nome, sou eu, lá da Igreja Batista Itacuruçá. Então esse programa Só Juntas é da Igreja Batista Itacuruçá. Não custa dizer, mais uma vez, que surgiu durante a pandemia. Ninguém podia ir à igreja, igrejas fechadas, né? Muita gente sofreu muito com isso. Pessoas que tinham seus negócios, perderam muito, né, as igrejas fechadas. Mas nós estivemos sós, mas juntas nesse programa. O programa ia toda quinta-feira para os lares. E hoje em dia, a gente, como muitas das nossas associadas, ainda não se reintegraram, perdemos algumas pessoas, né? E a gente continua a fazer assim, também pelo YouTube. Vocês podem ver pelo YouTube e também no Facebook, MCM/Ita, no Facebook, tá bom? Estamos tentando passar para o Instagram aí, mas é mais difícil, porque às vezes vai ver o rosto falando e com dificuldade surgem os outros vídeos todos. Então, nesse programa, nós teremos
a palavra do pastor Israel, né? Uma das abordagens dele no Bom Dia Amigo, muito interessante, não custa, não é? É sempre um prazer nós ouvirmos ele também. Ao final teremos o pastor Alcemir fazendo a sua oração, uma das belas orações que ele faz. Então hoje, nesse programa, nós retiramos excertos, coisas que disseram os nossos pastores, dois pastores, o pastor Israel, que é o pastor principal da nossa igreja, não é? O pastor que dirige todo os nossos trabalhos, o pastor auxiliar mais chegado aí, que é o pastor Alcemir, mais antigo também na nossa igreja. Temos outros que também colaboram, não é? Que veio em maio virá o pastor André falar para nós, mês da família, das mães, né? Mas hoje nós estamos centrando no crescimento. Por isso que eu já estou chamando a atenção de todos para conversar. Perguntas e respostas, perguntem o que quiserem. Amanhã, hoje a gente está aqui de um lado e vocês do outro, mas amanhã estaremos todos reunidos e vocês poderão tirar as dúvidas. Compareçam amanhã. Tome um lanchinho com a gente no final, né? É isso que é muito bom. Então amanhã estaremos lá abraçando todos vocês. Uma coisa importante aqui mesmo, hoje a gente vai falar sobre essa confraternização, que é tão importante, né? A gente vai à igreja por vários motivos, não que Deus apenas esteja lá, não. Deus está onde nós estamos, em qualquer lugar, por onde andarmos. Essa é uma missão que nós temos, né? Levar esse evangelho a todo mundo. Mas é uma coisa boa a gente se encontrar, a gente recuperar energias, para ouvir de pessoas conhecidas da sua experiência. A Sorelli vai falar sobre o crescimento, sobre o quê? Onde é que se faz isso? Na escola dominical. EBD, Escola Batista Dominical, Escola Dominical. Essa EBD, ela é mais ou menos esse o intuito, né? Ali nós falarmos sobre todo o desenvolvimento pessoal. Dito isso, vocês perceberam que nós abrimos o nosso trabalho aqui, as nossas atividades nesse programa com um hino que se chama Ouve, Senhor, né? A nossa mensagem, ouve e abre nossos olhos. E esse hino é um dos hinos muito cantados quando a gente fala sobre crescimento, sobre escola dominical. Eu fui numa escola dominical desde o berçário até sair para Brasília, lá da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe eram frequentes, né? Estavam sempre lá, eram professores de escola dominical. Meu pai era diácono também, então eu fui muito habituada a uma questão quase que fica assim, estrutural, cultural, né? A gente não deixa de ir na igreja, porque está tão habituado, parece que domingo você não vai, a gente se sente falando o que eu estou fazendo aqui, que não fui, não é? Então não é que a igreja salva, mas é que a igreja, aquela que você escolher, aquela é que te traz o benefício da amplidão espiritual, de você se sentir feliz. Eu gosto daquela pessoa que fala, então eu vou lá. A minha igreja, ela tem trabalhos sociais muito importantes. Eu gosto de ir lá. Eu colaboro com ela. Eu tenho 85 anos, muita coisa que eu posso fazer mais. A gente vai, sabe aquela corrida que você passa o bastão, corre, passa o bastão para outra pessoa para seguir. Não, é assim na vida da gente. Então a gente faz o que posso. Eu posso contribuir com alguma quantia financeiramente, eu faço isso, ajudo as pessoas. Esse também é um trabalho cristão que a gente faz. A nossa igreja ela agora mesmo está indo lá para Manaus, está vendendo um monte de coisinha. Isso é um pouco, né? Todo mundo gostou das canequinhas, eu tive que comprar várias. Ita Amazonas, porque eles estão vendendo aquilo para beneficiar pessoas que vão para ajudar. Vai um médico, ele está, estou precisando levar a escova de dente, basta para botar, para dizer para as pessoas. Então a gente faz isso, né? Dá um dinheirinho lá para comprar o outro, dá pasta de outro, leva um monte de sabonete, e coisas assim que a gente vai frutificando desse trabalho.
Eles vão também no interior da Bahia, lá está uma calamidade, gente, não precisa nem no Amazonas, mais embaixo de todo lugar. O pessoal está sofrendo lá. Agora teve um aguaceiro que levou, que a pessoa já é pobre, leva a casa quase podre lá que ela tem, acaba com a vida. Então a nossa igreja vai nesses lugares. Aqui em São Paulo, né, para vocês que pensam que há preconceito, que a gente só ajuda o crente, só aqueles que Deus diz que é o povo prometido, não é não. Sabe quem que a nossa igreja está recebendo em São Paulo, numa cidade? Os palestinos, pessoa do Afeganistão. O Talibã está lá devastando tudo, acabando com as mulheres, né? Mas tem um casal que veio, a moça já está trabalhando, temos uma máquina de costura para ela, dela, e ela está costurando, já está se mantendo, os meninos muito bem vestidinhos, temos escola e colégio batista. Então, gente, refugiados do Afeganistão, refugiados palestinos. Então, há pessoas que dizem, mas palestino, não estão brincando com o povo? Não tem povo, não. Quando Jesus saiu daqui, o povo éramos todos nós, todas as pessoas. Então, eu vou a uma igreja que eu reconheço os trabalhos, que eu gosto de me confraternizar com outras pessoas também, não é? Então, é esse o intuito. O intuito do nosso programa é levar isso avante. Só para a gente ficar sabendo, né? Eu até posso tocar um parabéns aqui, sabe por quê? Em abril, as aniversariantes são essas: Nelly Trindade, a Renata, tem muitas que não fizeram sobrenome, que vem lá daquele sabadão, né? Eu falei com todas, se vocês todas estão me ouvindo, compareça amanhã, quem puder. Quem não puder, observe o próximo sabadão, não deixe de ir no sábado. Mas quem puder, vai, dá um pulinho lá. Amanhã, quinta-feira, vai fazer sol. A gente vê por aí que agora vai ser um sol lascado até semana que vem. Então, a Renata, eu não sei sobrenome, depois me manda, mas eu sei que faz ano em abril. Eliane Moura, Nancy, a nossa querida Nancy do Zilek, de vez em quando é chamada para participar do nosso programa. Ela também aniversaria agora em abril. A nossa muito amada, querida Oscarina, sempre foi arrolada na nossa direção, na equipe da diretoria da MCM, Oscarina, e a querida Luzia. Pensa que eu esqueci, Luzia, de você? Não. A Luzia está coordenando. Amanhã, por exemplo, ela vai falar, ela vai dirigir o programa, ela vai chamar a gente, ela que chamou a Sorelli, então ela dirige a programação das quintas-feiras presenciais, né? Então nós vamos lá, a Luzia vai estar lá, e ela faz aniversário, mas daqui uns 2 ou 3 dias, aqui, agora em abril, ainda falta um pouquinho, mas ela faz aniversário. Então essas pessoas todas, são 6, né, que foram citadas agora, elas realmente aniversariam e a gente vai parabenizá-la. Vou cantar um parabéns e logo depois a gente vai falar sobre os cultos, tá bom? Então é isso aí. Como se pudesse falar tudo. E vamos falar também sobre o assunto desse mês. Aliás, nos cultos nós sempre, né, a gente aborda o crescimento, o valor da igreja nesse sentido. Então agora mesmo. Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui juntos, né? Primeiro, para retificar um erro meu, gente, distraída demais, né? Eu falei que hoje era dia 23, né? Mas não. Hoje é dia 24, quarta-feira, e amanhã que é dia 25, quinta-feira. Então, corrigimos. Ainda bem que foi só esse erro, né? Às vezes eu erro tanto. Programa ao vivo, né? Como dizem aí na televisão, é terrível. Programa ao vivo é
conheço Deus. Ao vivo para mim agora, né? Estou falando. Mas então, falar sobre crescimento, escola bíblica dominical, não é escola batista dominical, porque outras igrejas também têm escola que não é batista, pode ser presbiteriana, né? Assembleiana. Então, é a escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical, nós já chegamos a uma conclusão, que não é só pegar a Bíblia, olha, decora versículo, né? Eu gostava, né? Eu era menina, a gente fazia desembaiar a espada, 1, 2. Aí tinha um professor lá, o professor Mário, ele era do exército, era oficial, já botavam ele, olha, dizia a dona Enói, que era superintendente lá dos intermediários, agora é adolescente. Ela dizia, ele vai dizer quem baixar correndo e achar primeiro, a gente adorava isso, né? A gente achava na Bíblia. Hoje esses meninos vão dizer, que é isso? Tinha que procurar na Bíblia. A gente abre a internet aí, acha em 2 minutos. Acabou a alegria da gente, não é possível, né? A gente fazia isso, mas o que eu queria dizer é que na escola dominical não é só para decorar versículos, para estudar passagens bíblicas, para estudar a história de cada personagem só. Não, mas é também. Aliás, é tão bonito, né, a história de Davi. Eu adorava saber que Davi foi um menino que tinha uma funda lá, né, para tirar a pedrinha e matou um gigante. Meu Deus, que coisa, né? Um menino matou um gigante. Essas são histórias bíblicas que vale a pena a gente recordar, a gente falar com os nossos meninos, nossos alunos, nossos netos, bisnetos até, né? Tem bisneto, neto, nossos filhos, filhas. Às vezes a gente faz um cultinho em casa e lembra uma historinha dessa, atrai a criança, quer saber como assim, né? Então, é importante na igreja a escola bíblica dominical. Só que para falar em crescimento, que é o ministério da nossa irmã Sorelli, esse ministério do crescimento, nós já chegamos à conclusão, e vocês vão ver daqui a pouco, as pessoas que vão falar, que estão cantando, é tudo centrado nesse crescimento. Um dos pastores vai falar sobre crescimento, porque na igreja dele, eu não sei qual é, ele não falou, na igreja dele também estavam falando sobre isso. Ele estava fazendo um ciclo de palestra e ele vai falar do crescimento que abarca tudo. Crescimento é integral. Não adianta você hoje em dia ir para uma igreja, né, e fazer decorar versículos, até é bom, né? Quem sabe o versículo começa com a letra B, com a letra... Outro dia, eu quando era menina, estava fazendo um abecedário, letra A, letra B, letra C, já nem me lembro mais quais os versículos que eu pus ali, mas eu tenho um caderninho aí que ainda tem isso. E a gente às vezes faz e grava. Não é ruim, não, né? Só quero dizer que não é só isso. Se você pegar um versículo e discutir e refletir sobre ele, né? Como o pastor Israel lá da minha igreja faz, gosto muito, porque ele sempre chama atenção para você não se fixar no versículo sozinho, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Sabe o que eu vou fazer? Comer 3 feijoadas seguidas, porque como eu posso tudo, não vai me fazer mal. Mentira, vai sim. Não tem que olhar só esse versículo, tem que ligar para outras coisas que existem ali em redor, que existem no texto bíblico. Você não deve fazer o que é mal e se basear no posso tudo. Não, a gente não pode a nada, né? Primeiro porque a gente tem que pedir orientação a Deus, e a orientação que Deus vai dar não é nada disso. É para você fazer o melhor possível. E se você não enxergar esse melhor possível, peça orientação, ore muito e espere. O ideal virá. Aquilo que é certo virá. E você vai compreender tudo aquilo que você pode fazer, não é? Então, o crescimento é integral. É um crescimento até físico, né? Físico. Por que na nossa igreja nós não colocamos uma criança de 5, 6 anos na classe dos adolescentes de 15, 16 anos? Pode. Porque a gente está atentando para o desenvolvimento dela físico, que inclui a parte emocional, psicológica, né? Inclui tudo isso, os gestos dela, o tamanho dela, sentar. O adolescente senta numa cadeira quase que de adulto. A criança tem que ter uma cadeirinha pequena para ela, né? Nas igrejas por aí, você vai a qualquer igreja, né?
que tem lugares para criancinhas pequenas, de 5, 6, 7 anos, outro que tem de 10 anos, e você vai colocar direitinho nos seus lugares aquelas crianças conforme o seu aspecto físico, o seu desenvolvimento. E daí para frente a gente vai ajustar as coisas que a gente diz para elas. A Sorelle sabe disso. Venha com seus filhos, leve o pastor Davi, o pastor das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Ele sabe como conduzir cada faixa etária. Então as crianças vão para o lugar certinho. Crescimento, então, envolve tudo isso. Hoje em dia é uma educação integral. As músicas que são cantadas, né, são para as crianças, conforme a sua idade. Os adolescentes já gostam de outras coisas. Hoje em dia é possível, né? No meu tempo não era. Não tinha bateria, quase que um rock, um jazz cantado lá. Hoje em dia tem. Né? Nós vamos ver lá, eu vou falar daqui a pouco, do programa que os jovens fizeram, tinha dança, né? Hoje a gente louva a Deus até com o corpo, expressão corporal, artes cênicas, que bom. Todos nós temos dons, talentos para essas coisas. Nesse crescimento, né, quando muitos de nós não existíamos, aliás, nenhum de nós nesse século, né, lá pelo século XVI, houve um homem grande, estudioso, educador, filósofo, Lutero. Lutero, todo mundo lembra desse nome, que existe até hoje a Igreja Luterana, grande igreja. Eu gosto do pastor de lá que me casou, eu e Paulo. Pastor Moza, é da Igreja Luterana, uma graça. A igreja é muito bonitinha, muito boa, já fui lá, já batizei menininhos lá, Deus, sobrinho neto. Então, o Lutero fez surgir até a Igreja Luterana, porque ele se indispôs no século XVI com a corrupção reinante nas igrejas naquele tempo. Ele não queria fundar uma outra igreja diferente, ele queria amainar, cortar aquela coisa horrível que existia, aquelas atitudes perversas, ruins, era até violento, né? Havia a Inquisição, matança de gente, vendas de indulgência, vendia-se pedacinho da Bíblia, dava a volta ao mundo, se juntassem tudo. Era coisas com muita desonestidade, muita hipocrisia, corrupção. Então ele se indispôs, estava lá no norte da Europa, também tem isso, né? Muitos já haviam sido mortos por causa de por se exaltarem contra isso tudo. E Lutero foi lá, botou suas teses, pendurou lá no Wimbledon, uma coisa assim. Ele pendurou lá na porta da igreja, não tinha televisão para botar lá, escrever bonitinho, digitar, ainda não tinha. Ele pendurou as suas 95 teses lá penduradas na porta da igreja, se indispondo contra essa situação horrível. Só que ele percebeu o seguinte: como é que eu estou dizendo isso tudo para todo mundo, que isso não presta? Como é que as pessoas vão refletir, estudar, saber o que a Bíblia diz, o que consta na Bíblia sobre isso? Eu quero que todos se envolvam nesse processo. Eu quero que todos estudem a Bíblia. Na Bíblia existe o que? A verdade. E eu quero que todo mundo seja independente, livre, a liberdade, né? Liberdade para ler, para fazer isso, para estudar, refletir o que está na Bíblia. Então ele disse: de que maneira eu vou fazer isso se a turma toda aqui é analfabeta? Uns poucos que iam até uma educação formal maior, em ser padres, ou pela doutores na lei, esses tinham alguma instrução, as mulheres não tinham instrução nenhuma. E muitas pessoas não eram letradas, mesmo as que tinham muito dinheiro. Então ele disse: preciso acabar com isso, e vai ser a partir do jovem. Eles trabalham durante a semana. Na igreja vai ter uma escola dominical, para ensinar a ler a Bíblia. Então, na Alemanha surgiram as primeiras escolas bíblicas dominicais, e as pessoas aprenderam a ler e a escrever. Olha que coisa bonita, né? Você aprender a ler e escrever para ler a Bíblia e todas as outras coisas, né? Aprendendo a ler e escrever, ninguém ia te passar para trás, não. Você ia saber ler, escrever, ia ler notícias, né? As coisas
estavam surgindo papéis com letras e etc. E o povo gostou disso. E ele, principalmente os jovens, né, os meninos, os jovens, pessoas adultas começaram a ir à igreja para ler, escrever e saber a Bíblia. Foi uma maravilha. Por isso que na Europa setentrional, ou seja, a Europa do Norte, que depois foi buscar a independência dos Estados Unidos lá, né? Ela se revigorou nas letras, nas artes, porque lia, né? Ler faz muito bem. Todo mundo deve ler bastante. E daí, com o tempo, isso foi sendo revitalizado cada vez mais. Nas nossas igrejas hoje em dia, existe a escola, né? O ensino acadêmico, a escola que envolve todas as comunidades, todos os bairros, nós temos escolas por aí, sendo, né, precisando ressaltar que tem muita gente que não tem escola nenhuma pela miséria reinante e por essa divisão de classes sociais, por essa coisa horrível que envolve não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Há pessoas com muito e há pessoas sem nada, que não podem nem mesmo ter uma escola para frequentar. Aqui nós temos problemas sérios até com ensino, os Yanomamis, todos se queixando de barbaridades que são feitas, né? Pessoas que se aproveitam da miséria dos outros para tirar mais ainda daquilo que eles têm. Então essa barbaridade toda ainda existe, porém as escolas estão aí. As escolas não à parte, as acadêmicas, o ler, escrever, contar, todas as operações, tudo o que é para saber, tecnologicamente, né? Agora temos projetores, temos coisas digitadas, é tudo mais fácil. Então é mais fácil também para aprender hoje em dia nas escolas, principalmente as escolas básicas, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Que todo mundo devia pelo menos ter condições de frequentar. Seria bom que todos tivessem. Essas escolas não dão a parte mais centrada nos aspectos cristãos, do cristianismo, como as nossas igrejas cristãs, tem outras, né, de outras denominações religiosas, por exemplo, o islamismo, as igrejas judaicas são igrejas que você também, você não fala em cristianismo porque não aceitaram a Cristo, mas há outras igrejas também, né, que falam sobre a sua linha religiosa e dão um crescimento também, creio eu, que tem espécie de escolas dominicais, ou eles ensinam, praticam com os seus jovens, com os seus adolescentes, aquilo que eles acham que é o melhor possível. A gente às vezes fica exaltada, né? Não, mas não deve, não. O cristianismo é outra coisa. Tem dois povos brigando, se lascando lá, por causa até de religião mesmo, né? Está vendo palestino com os judeus e muito terrorismo em volta do povo de Israel todo lá. Mas eles não têm Cristo, né? Eles estão lá brigando, vão brigar a vida inteira, como sempre, porque Cristo mandou até dar outra face, não precisava tanto, mas eles vão continuar nessa briga até o fim, porque cada um deles se julgar, nós é que somos o filho de Alá, de Deus, de quem? De Jeová, e nós temos que considerar um Deus único que não aprova uma coisa dessas. Bem, o crescimento, então, ele surge com a palavrinha educação, né? Educação bíblica, educação religiosa, educação que nós temos nas nossas igrejas. E como eu fui professora de História da Educação durante muitos anos, eu me lembro de quando a gente começa a falar sobre isso, e tem que ser diferença entre educação, pedagogia, outros conceitos havia também que eu não vou citar agora. Mas educação e pedagogia é interessante a gente saber, né? A gente leva, a gente ensina, a gente tem a criança nas nossas mãos. Elas nascem com uma série de impulsos genéticos, não é? Que vão fazê-las gostar de uma coisa, gostar de outra,
3 filhas, uma faleceu, mas as minhas 2 filhas, elas são completamente diferentes. Uma nasceu para uma coisa, outra nasceu para outra, né? Espevitada, faz tudo, me ajudou muito agora, quando eu vou me mudar. A outra é séria, mas muito estudiosa, é doutora, trabalha lá, é professora da UERJ, muito bem. São diferentes, eu não posso dizer para elas serem a mesma coisa. Então, nós temos motivações diferentes nas nossas andanças. Isso vem lá do educação, a palavra latina. A gente, quando era do ginásio, a gente estudava latim, francês, inglês os 4 anos. Pena que a gente não verificou que se você estudasse mesmo certinho, você ia saber falar lá, pelo menos francês e inglês muito bem. A gente estudava para passar de ano, não ligava muito, né? Mesmo assim, quando eu viajo para fora, eu dou uma lidinha lá e quebro o galho. Mas então, educação vem do latim, pedagogia do grego. Educere, aquele que manda, aquele que ensina, aquele que diz o que quer, que os outros obedecem. O duce, lá na Itália, era um Mussolini, né, que com o Hitler achava que ia tomar o mundo todo. Deu o verbo educare, primeira conjugação, educas, educamos, educates, educate. A gente sabe tudo isso até hoje, are, primeira conjugação. E lá na Grécia, quase a mesma coisa, pedagogia, pede e agoge. Agoge é levar, conduzir. Ensinar, levar, conduzir, quer dizer, ele é um chefe, ele é o professor. E pede, esse pedagogia, pede é de pai e ideia. Deu pedagogia, o ensino do menino, do aluno, pedofilia, pedo, né? Filia, aquele que faz mal ao indivíduo, violento, o menino, pedófilo, aquele que maltrata, que é o pedo, menino. Pediatria, o médico que é pediatra, que é médico do início, peda aí. Todas as palavras que a gente tem aqui, ou são vindas do grego ou do latim. Quando os romanos invadiram a Grécia, eles fizeram escravos, né? Muita gente, escravizaram muita gente. Mas teve um indivíduo lá que ele levava com carinho para a terra dele, sabe? É um tal de pedagogo. Eles fizeram escravo, não sei se até hoje o pedagogo é escravo, porque é tão pouco. Eles foram lá, pegaram, levavam o pedagogo, que é aquele que ensinava os filhos dele, levava para a escola, conduzia, dava aula. São nem poucos, né? Por isso que muita coisa dos romanos tem foi tirada da sabedoria dos gregos. Eram sábios, filósofos, ideais, né, idealistas. Os romanos eram mais pragmáticos, mais práticos. Né? Mas esses ensinamentos, essa cultura se uniu e deu o que deu aqui. Nós somos o produto de gregos e romanos, não é mesmo? E isso tudo, esse crescimento veio beneficiar a escola dominical. Uma das pessoas que falaram nesse culto foi o pastor Davi, falou sobre a criança. A criança ainda não tem as funções executivas, né? A função executiva não sabe tudo que a gente sabe. Ela não executa tudo. Nem controle ela tem. Às vezes eu fico vendo o meu bisneto, não, é neto, sobrinho neto, Aron. Ele anda para um lado e para o outro, ele precisa maior, né? Eles educam muito bem o Aron. E ele faz o que ele quer, mas ela vai falando com ele, conversando com ele. Ele não tem nem 3 anos, já conversa com palavras que muito adulto não sabe falar direito. Mas por quê? Esse crescimento dele vem dessa palavrinha ou pedagogia, pedagógica, de conduzir a criança, de ensinar, de olhar o seu crescimento. A pessoa tem respeito a isso, a pessoa ensina, porque sabe o que vai acontecer no futuro, e ele então vai sendo ensinado regiamente, conversa, como ele não erra em português, nem nada, porque a mãe fala bem e exige que ele corresponda do mesmo jeito. Aron vai pegar um livro, vamos ler? Ele vai lá e pega outro, não está interessando, ele vai lá, outro dia ele pegou a Bíblia. Mas isso é a Bíblia, quer que leia a Bíblia? E ele quer. É um negócio assim que ele está falando direitinho, ele precisa ter esse cuidado do adulto com a criança. Na base dele, também quando ele não quer falar
as coisas lá, deixa, porque daqui a uns anos ele vai falar, ele vai se acertar direitinho. Então é isso que nós temos que ver, né? Crença não se controla. E isso a gente vai vendo por todos, por toda a vida deles. Eu escrevi uma palavrinha aqui, travessia, né? O pastor Israel falou sobre o encontro da vida eterna. Eu acho bonito isso, falar sobre isso, mas eu nunca me fixei só nisso, nessa vida eterna. Simplesmente porque a gente não tem nada que está situando e tentando verificar o que vai acontecer lá. Mas na travessia, o que é a travessia, né? É a música do Milton Nascimento. Eu gosto de travessia. A travessia, a gente vai atravessar o Rio Jordão, né? Pastor Soren que dizia sempre, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Agora ele era muito conhecido, da primeira igreja, meu pastor que me batizou. Todo fim de ano, o sermão dele era: diga ao povo de Israel que marche. E ele falava um sermão bonito sobre isso. Então, a travessia é que é importante. Não é só o chegar lá. Para chegar lá bem, aí sim, é preciso que você aceite, né, aquilo que Jesus propôs. A gente só tem noção de chegar lá bem porque Jesus esteve no mundo, ele foi muito maltratado, mas não se deu por achado, ele falou o que tinha que falar, ele debateu, ele não deixou passar aspectos sociais, não é? A diferença de cultura, de níveis de financeiros das pessoas, ele foi contra isso tudo e foi pendurado na cruz, como hoje em dia acontece com as pessoas que não se intimidam e falam e se rebelam contra as causas sociais perdidas por aí, que deixam a nossa grande imagem da sociedade, que ganha tão pouco, deixa lá na miséria. Né? Jesus foi pendurado, mas ressuscitou. Isso que é muito importante para a vida da gente, essa ressurreição de Cristo. Mas o mais importante é essa travessia. Então, quem aceita essa travessia com tudo aquilo que é indicado, que é determinado por Jesus, ele diz aquele mandamento único dele, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, seja ele samaritano, palestino, pode ser um homem maravilhoso, você tem que imitá-lo, entendeu? É isso que às vezes as pessoas não aceitam. A pessoa não aceita ser imitado por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já disse para vocês, isso é uma missão. Então, tudo que a gente vê na escola dominical é para desenvolver o crescimento integral do indivíduo. Para quê? Para desenvolver uma missão. Essa missão é só dentro da igreja? Isso foi muito tocado nesse último domingo. Não. Aí você fica com o olho desse tamanho. Não é para vir na igreja? É sim. Na igreja amanhã mesmo eu vou, se Deus quiser. É bom a gente se reunir, a gente se confraternizar, a gente ouvir mensagem, a gente colaborar com as obras sociais, como eu já falei aqui da igreja, muito bom. Mas não é só na igreja que a gente exerce a nossa missão. A cada dia, a cada momento a gente está exercendo a nossa missão. E temos que servir de exemplo, né? Um bom professor é um exemplo maravilhoso. Outro dia eu estava vendo os retratinhos aqui em casa, umas fotinhas, e eu vi a minha turma de primeiro ano primário, onde eu aprendi a ler e escrever. Naquele tempo a gente aprendia a ler e escrever, no meio do ano a gente já tinha um livro para ler. Eu tenho um livro aí, um livro para ler. Aí eu vi a minha professorinha assim do lado, Dona Marion Vilas Boas. Nunca mais eu vou esquecer dessa professora. Depois, quando eu cheguei em Brasília, eu fui alfabetizadora. Às vezes eu vejo a minha turminha lá, vejo aqui nesse cantinho o Francisco Guilherme. Francisco Guilherme deve estar com 60 e poucos anos, porque as minhas filhas não eram nascidas, já estão. Aí eu fico pensando, como estará o Francisco Guilherme? Será que ele está pensando em mim como eu penso na Dona Marion? Eu acho que é assim, que aqueles menininhos ali no primeiro ano devem estar pensando, e a Dona Leda me alfabetizou, não é? Eu não me lembro se a gente tirou foto, retrato ali, eu não me lembro bem. Mas era isso, a gente se recorda das crianças. Então, missão é essa.
essa missão e esse atendimento, a gente fica pensando escola dominical é só para criança, não é. Um dos cultos, que aliás não foi presencial, só por YouTube, que é o culto do conhecimento, como é chamado, falou sobre o quê? Sobre os idosos. Por quê? Porque Pedras Vivas é uma organização da nossa igreja que está fazendo 23 anos. Pedras Vivas, o casal Luther, os missionários, criou. Margarete Mortes, olá Margarete, parabéns para você, é que cuida dos Pedras Vivas, de idosos. Falou-se muito dos idosos, devem ter toda a atenção, todo o carinho, toda a manifestação de respeito a eles. Eu sou uma, né? Estou com 85 anos, então, mas a gente tem que ver aqueles idosos que não têm recurso nenhum. Os parentes não têm como lidar com eles, como ficar com eles em casa, porque trabalho, todo mundo trabalha, minhas filhas também trabalham, mas eu posso ficar numa casa, eu sozinha, eu tenho a minha casa, assim como estou aqui, vou me mudar agora para outro apartamento, onde eu vou morar sozinha, mais pertinho delas, né? Então há muitas maneiras de você servir aos idosos, com carinho, com respeito, colocando às vezes, se ele tem posse, né, numa instituição boa, poderosa, que ajude ali, que dê todo o conforto a ele. Conheço pessoas que moram, não é? Em ambientes assim, tem médicos, psicólogos, tem que eles podem sair, voltar, ou ficam na casa deles mesmo, quando tem posse para isso. E quando estão boas também, né? Boa da cabecinha, funcionou. Eu, graças a Deus, até agora estou, senão não estava aqui falando para você. Então, o etarismo é terrível, né? Tem artistas da televisão que falam muito isso, não querem mais. Meu Deus, eu não posso mais ficar em novela nenhuma, porque eu estou com 80 e poucos deixado para trás. Não deve, né? Se você está bem, se pode participar de algum evento, então deve ser levado a isso. O último culto, nesse domingo, foi com os jovens. Os jovens que dançaram, olha que beleza. Pandeiro, pandeiro, não sei se tinha, mas bateria, aquilo tudo, eles vão lá de noite. Eu acho que é para não chatear muitos idosos, porque às vezes vão de manhã, de noite aquela barulhada, e teve dança, sabe? Eles fizeram expressão corporal no culto, é bonito isso. Aplaudir, muito bonito, porque a pessoa tem vários dons e talentos. Esse foi uma das coisas que foi falado durante os cultos, dons e talentos. Geneticamente a gente nasce com um monte de coisa que a gente pode fazer, como as minhas filhas são diferentes, todo mundo é. Um serve para fazer artesanato, outro para cozinhar bem, que nem a Ruth que eu tenho aqui, outro serve para dar aula, outro serve para tocar músicas. Não deve escapar esse dom, não. Vai em frente, faça o melhor possível, ganhe dinheiro com isso. Então nós temos dons e talentos. Há dons que Deus dá. Deus dá para aprimorar, para você fazer o quê? Pregar melhor a sua missão, ir a todo lado e fazer o melhor possível. Nos jovens eles fizeram uma ceia lá, comemorando ainda a Páscoa, falaram da ressurreição de Maria Madalena, que foi levar a eles o fato de ser Jesus ter ressuscitado, o que é uma maravilha para nós crentes sabermos disso e acreditarmos e termos ciência disso, assim como os discípulos tiveram, a gente ter também. Então vamos acreditar nisso tudo, mas nessa travessia, pensa na palavrinha lá, do Milton Nascimento, travessia, isso é que é importante, sem desprezar o Deus que está lá em cima nos esperando, sei como não adianta. Você vai pensar o quê? Na casa que você vai ter lá com cadeira, como eu estou pensando lá na minha casa agora. Nada disso a gente não sabe, não é para nós ficarmos preocupados com isso agora. Mas é sim para nós fazermos o melhor na travessia, tá bom? Então é melhor nessa travessia nós agirmos da melhor maneira possível como crentes em nosso Senhor Jesus. Essa mensagem que a gente deixa do crescimento. Amanhã, lá na nossa salinha, teremos mais. Compareça. Estudo Bíblico 1. A Bíblia
A Bíblia é um livro maravilhoso. O que torna a Bíblia um livro tão especial? A palavra Bíblia vem da palavra grega biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, com 39 livros, e no Novo Testamento, 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período de mais ou menos 1.500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes a escreveram. Entre eles, Lucas, médico, Paulo, filósofo, Daniel, um grande estadista, Isaías e Amós, homens simples do campo, reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus, nos evangelhos e cartas que foram escritas, em sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar no caminho da salvação e para nos orientar a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos, de como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade e, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém, o menos entendido pelas pessoas? Mas você pode estar se perguntando, por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta. Basta seguirmos o método correto que, de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10, é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas, e assim sucessivamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos, ela possui somente índice de livros.
Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim,
Bom dia! O propósito em família. A nossa grande e gloriosa obra-prima é viver com propósito. A frase é de Michel de Montaigne, escrita no século XVI. Precisamos de pessoas que vivam sabendo para que existem. Precisamos de pessoas que tenham propósitos claros de vida. Pessoas com propósitos são formadas em casa. Pessoas sem propósitos são deformadas em casa. Por isso, todos os pais devem saber para que vivem. Seus filhos perceberão. Todos os pais devem compartilhar seus propósitos de vida para que toda a família participe. Os pais não devem apenas economizar ou gastar dinheiro, mas dizer aos seus filhos por que fazem isto. Os pais não devem apenas sair cedo para o trabalho, mas contar aos filhos em que e para que trabalham. Os pais não devem apenas participar de uma igreja, mas deixar claro para os filhos por que vão e por que os levam. Os filhos precisam se envolver nos projetos da família. Não devem, por exemplo, gastar dinheiro e tempo à toa enquanto seus pais se esforçam para gerir bem esses recursos. Os pais devem conversar com os seus filhos sobre o sentido da vida. Quanto mais cedo, numa linguagem adequada, os pais falam dos seus propósitos, mais felizes serão os seus filhos. O provérbio 17:24 já ensina com muita iluminação do Espírito Santo de Deus. Viver de modo sábio é o objetivo do inteligente, enquanto o tolo desperdiça todas as oportunidades. De acordo? Bom dia para você aqui do Israel Belo de Azevedo. Azul do céu, vejo as estrelas.
Olá, Igreja de Deus, graça e paz. Meu nome é José Roberto Cristofani, eu sou pastor da nossa igreja e atualmente secretário de Educação Cristã da Igreja Nacional. E o reverendo Roberto Arski, a quem eu tenho um profundo carinho, foi meu aluno e eu gostaria de agradecê-lo imensamente pelo gentil convite de participar com vocês da abertura dos trabalhos de educação cristã, escola dominical e outras atividades de estudo e aprofundamento da palavra de Deus. Quero agradecer sinceramente a esse grande colega de ministério, por quem eu nutro uma admiração profunda por causa da sua capacidade, da sua dedicação, e peço a Deus que o abençoe, a ele e a sua família. O reverendo Roberto me pediu para falar um pouco da importância da educação cristã para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós. E eu quero começar com um texto bíblico que está na carta do apóstolo em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça, a fim de que toda pessoa de Deus, todo filho e toda filha de Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A importância da educação cristã pode ser vista nesse texto e pode ser vista em muitos outros textos da Bíblia. E no cotidiano, você sabe também da importância de estudar e se aprofundar na palavra de Deus e nos princípios. Eu gostaria de falar de apenas 3 aspectos que eu considero de suma importância para o ministério de ensino da igreja. Primeira importância da educação cristã é que ela extrapola as paredes da igreja, do templo. Nós fazemos educação cristã na escola dominical, nos grupos de discipulado, nas células, nos grupos pequenos, em reuniões na igreja, e aí aprendemos e ensinamos as lições da palavra de Deus. Mas também a educação cristã se estende para fora da igreja até as nossas casas, até os nossos lares, onde nós praticamos a educação cristã envolvendo os nossos filhos, envolvendo nossa família, esposo, avó, tio, onde nós temos momentos de comunhão. A importância da educação cristã nesse aspecto é a sua abrangência. Ela não se limita apenas às reuniões da igreja, mas se estende para os lares, para as famílias. Se estende e se espalha para dentro dos lares onde nós cultivamos a piedade, o exemplo, a oração e os valores do reino de Deus. O segundo elemento de fundamental importância da educação cristã é que ela cria um ambiente propício para exercitarmos a nossa fé. É aí que nós nutrimos a nossa fé, em conversa e aprendizado junto com outras pessoas. A educação cristã cria esse ambiente seguro no qual nós narramos as nossas experiências de fé e aprendemos as narrativas das experiências de fé ao longo de toda a Bíblia, daquelas pessoas que experimentaram, como nós experimentamos hoje, a fé em Deus. A educação cristã, então, cria esse ambiente seguro para partilharmos a nossa fé, as nossas lutas, para partilharmos as nossas crenças, para partilharmos as nossas dificuldades e os nossos sucessos na nossa experiência cotidiana com Deus. A educação cristã, então, cria esse ambiente seguro,
onde é possível partilhar a nossa fé, onde é possível crescer, onde é possível partilhar aquilo que temos em comum, as nossas vitórias, nossas derrotas, nossas lutas, as nossas estratégias de vencer, as nossas estratégias e métodos para prosseguir, como diz o apóstolo, para o alvo da suprema vocação em Cristo. Então é muito importante esse aspecto da educação cristã que cria esse ambiente seguro e confortável para desenvolvermos a nossa fé. O terceiro aspecto importante da educação cristã que eu quero destacar é que a educação cristã gera engajamento. O que é gerar engajamento? É possibilitar que aprendamos os valores do Reino de Deus, a justiça, como diz o texto aqui, educação na justiça, e outros valores como solidariedade, fraternidade, como os valores de socorro, de compaixão e todos os valores que Jesus nos ensina, que são os valores do Reino de Deus. A educação cristã gera esse engajamento. Isso é, nós todos estamos caminhando em um mesmo caminho, em um mesmo rumo, fazendo uma experiência de sociedade que torna possível a vivência desses valores. E isso, obviamente, nós transportamos para a sociedade. Aí está um grande valor da educação cristã, que ela não se limita apenas ao ambiente da casa e da igreja, e seja um ambiente de aprendizagem, mas é um ambiente também do saber fazer, do aprender a fazer e se engajar nas causas do reino de Deus. No combate à fome, no combate à miséria, no combate a toda a expressão de pecado. E isso acontece num convívio que nós chamamos de comunhão. Essa fraternidade em volta da mesa do Senhor, o perdão, esses valores que nos ajudam a conviver com o diferente, conviver com o contrário e até amar os nossos inimigos. É um exercício que fazemos na educação cristã. Aprendemos a conviver, aprendemos a transportar essa convivência para o todo da sociedade. E a sociedade pode se beneficiar, então, da educação cristã. Então, nós temos esses 3 destaques da importância da educação cristã na vida da igreja. Primeiro, que ela vai além de suas fronteiras, vai além da escola dominical. Ela vai para os lares, para a família. Segundo, que ela cria um ambiente seguro para desenvolvermos a nossa fé, para compartilharmos e crescermos juntos. Terceiro, que ela gera engajamento. Ela nos ajuda a fazer e a praticar os valores do Reino de Deus através da nossa convivência. E eu desejo que a educação cristã aí na igreja de Jundiaí seja esse espaço para aprender a superar, a lidar com o dia a dia, através da educação cristã. Temos muitos desafios durante o ano de 2021 e esses desafios devem ser superados à medida que estudamos e crescemos no conhecimento, na palavra de Deus, conforme o texto, pode nos tornar sábios, porque a palavra de Deus é apta para nos corrigir, nos educar, nos encaminhar os valores do Reino de Deus. Eu rogo a bênção do Senhor sobre o reverendo Roberto, sua família, sobre todos vocês, amadas e amados do Senhor. Que Deus dê paz, entendimento e vocês tenham um ano abençoadíssimo de estudos e de aprendizagem. Deus abençoe. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria, que privilégio podermos falar com Deus. Convido-os para juntos dobrarmos joelhos e corações diante do trono da graça do Senhor. Pai amado, Deus eterno, soberano Senhor, santo, santo, santo Tu és. Como é bom, Senhor,
como é bom podermos iniciar o nosso dia falando com o Senhor. Nós somos gratos por mais uma vez o Senhor nos fazer deitar, dormir e acordar. Nós te agradecemos por mais um ano de vida. Somos gratos por este pão de cada dia, pela nossa família, pelos nossos amigos, por este sol que nasce, por esta chuva que cai, por todas essas coisas e muitas outras. Nós somos imensamente gratos, Pai. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados. Queremos dizer, ó Deus, que o desejo em nossos corações é sempre de fazer aquilo que te agrada, mas reconhecemos que nem sempre isso é uma realidade naquilo que pensamos e praticamos. Por isso, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, perdoa as nossas faltas, faz do teu povo um povo santo, como o Senhor é santo, santifica-nos, ó Deus. São muitas as nossas necessidades e mais uma vez queremos, como teu povo que se chama pelo teu nome, ó Deus, colocar diante do teu altar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todos os nossos temores, com a certeza que vem da tua palavra, que os teus olhos estão sobre nós, que não estamos sozinhos ao atravessarmos este deserto, ao caminharmos neste vale. A tua ajuda, Deus, o teu braço forte a nos sustentar tem sido fundamental. Por isso, nós queremos te suplicar que, em nome de Jesus, o Senhor continue a renovar as nossas forças, continue a manter os nossos olhos postos e fixos em Jesus Cristo, autor e consumador desta fé que nos faz viver mais este dia, que nos faz nos mover, que nos faz levantar desta cama para viver de forma intensa e a glorificar o teu nome em tudo o que falarmos, em tudo o que fizermos. Ajuda-nos para enxergarmos além das circunstâncias, porque cremos num Deus que traz à existência o que os nossos olhos não veem. Ajuda-nos, ó Deus, para que em meio à enfermidade possamos crer na cura, em meio ao desemprego possamos ter a certeza que no momento certo essa porta vai se abrir, que em meio à desagregação familiar o Senhor está agindo para restaurar, para salvar, para guardar a nossa família. Em meio a esta guerra, violência, maldade, corrupção, o Senhor não está indiferente. Deus, ajuda-nos para que possamos ver e enxergar além das circunstâncias, Pai amado. Tantas são as nossas aflições, tantas são as causas que nos fazem chorar, e muitos nesta manhã estão com lágrimas em seus rostos, e nós nos unimos a eles, choramos com os que choram e clamamos que, conforme a tua promessa, Deus, este meu irmão e esta minha irmã, neste exato momento, quando falamos contigo, sinta o agir do teu Espírito Santo, colhendo cada gota de lágrima, trazendo o conforto, trazendo a consolação, trazendo esperança em meio à desesperança, Pai. Só o Senhor pode nos ajudar a vencer e a superar tantos, inúmeros obstáculos. É a depressão, é a tristeza, é a falta de esperança. São muitas as nossas aflições, mas como é bom depositar diante do teu altar todas as nossas apreensões, todos os nossos temores, tendo essa absoluta certeza
que o Senhor já está agindo sobre cada problema, sobre cada necessidade depositada diante do Senhor nesta oração. Traz, Senhor, a sabedoria que tantos necessitamos. Sim, dá sabedoria ao teu povo para que possamos viver de forma sempre a glorificar o teu nome. Ajuda-nos nas decisões que precisamos tomar. Que o teu Espírito Santo esteja a nos direcionar, a nos guardar. Abençoa o nosso final de semana, que ele seja muito abençoado e também abençoador. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é o nosso clamor e a nossa oração. Amém e amém. Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas, zelo puro pela luz. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Somos fracos, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança e cumprirmos o dever. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador.